Mas vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa aí. Porque, na verdade, eu botei um monte de perguntas, só não sei se eu tenho respostas, né? Bom, antes da gente trazer essas perguntas aí, né? As orientações que ficam, né, na cachola da gente aí, que vão assoprando, né? Primeiro, eu estou tratando com o espírito, isso tem que ficar claro. Eu não estou tratando com o corpo. Ele pensa, ele é médium, ele dorme, ele me encontra de noite, ele pode ter afinidade comigo ou não. Então, primeira coisa, nós estamos com espíritos. Os educadores naquela época tinham uma intuição e tal, nós temos uma certeza absoluta disso. Ele tem um histórico, ele tem um passado. O que ele fez, o que ele não fez, não é para julgar, mas ele tem um histórico, ele tem um passado. Um é diferente do outro. Ele é um ser complexo, potencialidades do ser, né? Pensamento, vontade, livre-arbítrio, consciência e memória. Eu preciso entender como isso funciona. Eu preciso. Senão o processo de evangelização vai ser um pouco mais penoso. É um ser transdimensional. Ele está aqui e está lá. À noite ele está lá. Pode ser que eu me encontre com ele lá, ou não. Então, ele ocupa 2 espaços. O espaço físico aqui e o espiritual quando ele dorme. E, durante o dia, também ele tem seus momentos aí mediúnicos, né? Ele absorve as coisas. Fala-se muito que os filhos são médiuns dos pais, né? Então, o que eu preciso? Oferecer para ele estímulos. Que tipo de estímulos? Tirar dele o que tem de melhor, porque é dele. Tirar e extrair e mostrar o que tem de melhor. O que a gente pode mostrar de melhor para nos defender, para nos proteger, para criar, para avançar no processo de aprendizagem. E curar nele o que ele tem de pior. Quais são as dores, quais são as dificuldades, quais são os empecilhos, quais são os vícios, de que maneira eu posso levar minhas ferramentas da evangelização para atender aquela necessidade, para aplacar aquela dor, para enxugar aquela lágrima. Não cobrar, não avaliar, não comparar. É horrível ser comparado. É horrível. E é horrível ser avaliado. Estou sentindo isso na pele. É horrível. Converse de espírito para espírito. Olha, conversando, entendendo que aquela pessoa é um espírito. Mostre seus defeitos e imperfeições. Sim. Cara, eu não sou Jesus, não sou Kardec, cara. Não precisa ficar bem, eu não sou Chico Xavier, não sou Divaldo. Tem muitos erros na caminhada, muitos erros. Eu acho importante deixar isso claro. Errei bastante e, às vezes, ainda erro. Porque eles também podem errar, também vão errar. E eles precisam sentir a vontade para me contar os seus erros, para que eu possa ajudar a curar, se eu conseguir. Agora, se eu sou um ser superior, hiper, ultra, mega iluminado, só venho planeando aqui, nunca errei, sou um discípulo de Jesus, talvez fique assim mais, né, um astro, né, e fique mais difícil se aproximar. Agora, se eu conseguir mostrar que mesmo com aqueles erros eu estou me corrigindo, isso pode ser estimulador, né? Enfim, conquiste sua confiança, seja honesto. Seja honesto. Só ensine o que você sabe, não invente. Então, essas coisas ficam chacoalhando na minha cabeça e eu fico tentando, né, me adequar a isso para quando eu estiver junto com as crianças na evangelização. O que é evangelizar? Também nem o PowerPoint sabe, né? É que nem aquelas... uma vez está assistindo uma palestra, o cara pergunta assim, o que é o amor? Vixe, para responder. O que é o espírito? São respostas, cada um pode dar a sua e sempre vai estar certa, né? Então, assim, o que é evangelizar? É difícil, a gente não vai chegar com um caderninho anotando, foi falado isso aquele dia lá, né? Bom, tudo aqui são dos livros da Alzira. Nenhuma palavra alterada.
Para evangelizar é preciso amar, compreender a necessidade daquela criança, daquele evangelizando, assim como suas dificuldades. Então, tirar o que tem de bom, curar o que tem de ruim. É preciso estar próximo da sua realidade. Eu preciso mostrar que eu erro também, eu preciso estar próximo daquela realidade. Eu não sou o super-herói, não sou a Mulher Maravilha, não sou o Superman. Dar a ele o amparo necessário para que ele mergulhe em seus conflitos. Eu preciso ampará-lo no mergulho dos seus conflitos. E compreender que eu preciso alterar a sua maneira de pensar, o seu raciocinar, para que ele comece a elaborar novos pensamentos, ele mude a textura dos seus pensamentos, e, a partir dali, ele vai mudando seu quadro mental, seu perispírito, ele vai se tornando uma pessoa melhor, e a sua memória vai ser preenchida com conteúdos bons. E os conteúdos ruins vão ficando mais para o finalzinho da gaveta. Apresentar Jesus e os fundamentos da doutrina espírita. O básico da evangelização para nós. Apresentar Jesus. Eu preciso. É para isso que eu vim. E os fundamentos da doutrina. Allan Kardec. Eu preciso trazer os conteúdos da doutrina espírita para suportar aquele monte de informação, de conhecimento que eu estou trazendo. Claro que a gente busca lá o Emmanuel, o André Luiz, a gente gosta muito de Hernani Guimarães, Jorge André, Hermínio Miranda, Herculano Pires, a gente lê isso com eles, né? A gente já leu, estudou com eles Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, né? São livros mais difíceis, né? Mas dá perfeitamente. Então, assim, Jesus e Kardec, isso é a base, preciso. E, dentro do possível, trazer esses elementos que reforçam o nosso ser, né? A vibração da verdade modifica as energias do pensamento e é capaz de renovar aquelas armazenadas na memória. Então, com novos quadros mentais, com um pensamento renovado, eu tenho novas informações a serem guardadas na memória que vão contrapor, vão discutir com as outras ruins que eu tenho ao longo da vida, e aquelas ruins vão ficar lá no finalzinho da gaveta, né? Então, vou construir novas formas mentais e vou dar novo ritmo para o meu pensamento. Evangelização precisa dar novo ritmo de pensamento para aquele ser que está com você. A evangelização do Espírito está fundamentada no entendimento da vida do Espírito, na compreensão das leis divinas, na expansão da consciência e na importância da natureza para o equilíbrio do ser. Vamos por pedaços aí. Entendimento da vida do Espírito. Pluridirecionado, dois ambientes, a Terra e o espaço, tem um passado, tem arquivado na memória ações boas, ações ruins, tem a consciência dentro de si, que são as leis divinas. Eu preciso ensiná-lo a acessar a consciência para tomar as suas decisões, né? E a natureza como recurso fundamental, como já diziam os outros pedagogos, para o equilíbrio do ser. Até porque nós somos parte da natureza. Nós não somos a parte, nós somos parte da natureza. Foi bem en passant, mas é o que eu consigo. Quem é o evangelizador? Quem é o evangelizador? Então, a primeira coisa que a gente precisa responder antes de sair desse slide aí. Quem escolhe o evangelizador é a criança. Não é o dirigente da casa espírita, não é o presidente, não é... aquele cara é professor da faculdade, vou chamar para evangelizar. Aquela pessoa é pedagogo, vou chamar para evangelizar. Aquela pessoa é tão boazinha, vou chamar para evangelizar. Aquele rapaz toca violão, canta, vou chamar para evangelizar. Não é assim. Não é assim. Quem te escolhe são as crianças. Eles vão te seguir com os olhos, dia a dia, na casa espírita, as coisas que vocês estão fazendo. Como você está se comportando. Eles vão chegar, eles vão te perguntar, eles vão sentar do lado, não vão falar nada. Eles vão passar, vão ficar olhando. Se tu come e limpa o nariz, eles vão comer e limpar o nariz. Tudo que você ficar fazendo, eles vão ficar olhando, prestando atenção. O evangelizador não é aquele que se
propõe a ser. Ele é escolhido. Teve uma situação aqui, que eu estava fazendo mestrado e tal. Eu combinei e falei assim para a Tati, vou ficar, sei lá, 1 ano, 8 meses sem vir, que eu preciso adiantar o meu mestrado e tal, né? Aí ficou a Tati com a Elaine. Aí eu vim um dia no Centro Espírita aqui, né? Aí tem um cidadão, ele chegou para mim e falou assim, ele era menorzinho, né? Falou assim para mim, enfim, nem falou boa noite, falou assim para mim, você combinou comigo de estar no Centro Espírita para me evangelizar. Eu venho toda quarta-feira, você não vem mais. Com um olhar de braveza. Indignado comigo. O Espírito se comprometeu com o evangelizando, como eu e ele, ainda no plano espiritual, de forma a auxiliá-lo na reencarnação. É a própria criança, o jovem, que escolhe o seu evangelizador, seguindo com os olhos, né? E não ao contrário. Você percebe que aquela pessoa é um evangelizador pela maneira como as crianças ficam grudadas, ficam atrás, né? O educador é o farol a iluminar o pensamento, a vontade e a enriquecer o querer daquele espírito, né? Vocês vão ver que aí tudo é farol, farol, farol aqui, né? Não veio daí, né? Depois que eu li isso aí que eu me lembrei. Farol é um farol que tem aqui em Santos, né? Ali no final da Conselheiro. Nossa primeira tarefa é de nos evangelizar, transformando por completo a nossa vida. Primeira vez que eu fui em Sacramento, em 94, tinha um cartaz assim, evangelizador, evangelize-se. Então, primeira coisa, se eu quero ser um médico para atender os outros, que eu faça medicina, né? E que eu me cure também. Então, eu preciso me evangelizar para que eu consiga auxiliar e evangelizar alguém. Então, primeiro passo, promover em si um estado vibratório, expansivo e equilibrado. É aquele que assume uma postura coerente perante o que ensina e aplica em si o conteúdo. Não adianta só falar, é assim, é assim, é assim, e aí depois, no dia a dia, vem você e você faz assado, assado, assado. Então, preciso me transformar, preciso me modificar. Como já disse os outros pedagogos, né? Preciso servir como exemplo, preciso servir como referência. Senão, é só saliva. Tem que ter o pensamento forte, voltado para o bem, vontade firme, corajoso, subir um telhado, né? A gente já fez isso, disposto sempre ao estudo e à prática. Sempre está estudando, sempre está lendo, sempre está preparando. Para que o seu exemplo fale mais alto do que as suas palavras, né? Só falar, de novo, né? É saliva, o exemplo é o que conta mais. Precisa lançar mão de todos os recursos que Deus lhe concedeu, de tudo que ele aprendeu através do Espiritismo. Então, vou usar o recurso da natureza, vou usar a arte, a Elaine vai falar isso depois, vou usar a minha experiência, vou usar o meu exemplo, vou usar a casa espírita, vou sair da casa espírita, vou usar a casa de alguém, de algum doente, para dar um passe no doente, junto com as crianças, vou assistir um filme no cinema com as crianças, vou até a praia, vou até o orquidário. Então, assim, eu preciso usar tudo o que esta cidade me oferece, que não é só esta sala aqui. Trazer pessoas, fazer eventos, eu preciso expandir ao máximo, né? E aí, importante, para que, por meio da mediunidade, possa se colocar em comunhão diária com o mundo dos espíritos. Não precisa ser médium para ser evangelizador. Até porque o Herculano Pires deixa bem claro isso, né? Quando a gente fala assim, Tati, você é inteligente? Aí vai falar assim, não, inteligente é o Einstein, eu sou mais ou menos. Maria, você é inteligente? Ela vai pensar nas notas dela, se passou ou não passou. Mas, na verdade, não é isso. Todos somos seres inteligentes, todos.
O Einstein é muito inteligente. O que o Herculano Pires fala em cima de Kardec? Todos somos médiuns, o tempo todo. O Chico é um médium ostensivo. Então, médium não é só o Chico, não é só o Divaldo. Todos somos. Os educadores já falaram, usem a sua intuição. A intuição vem da nossa mediunidade, vem da nossa comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Não é para sentar e fazer uma psicografia, não é para olhar para a parede e ficar conversando com a parede como se estivesse conversando com o espírito, não é isso. Mas a intuição, a ideia, a imagem, a nota. Esteja o dia apto. Não o dia da evangelização, que é quarta ou sábado. Pelo contrário, meu sábado é terrível. Eu dou aula de termodinâmica na faculdade, é uma loucura, uma disciplina super difícil, super complicada, cheia de aluno. Enfim, não é naquele dia que vai vir a ideia para você fazer, mas é todo o período. Nós nos reunimos uma vez por semana, conversamos das ideias que tivemos, apresentamos as soluções, buscamos os livros, lemos os textos, pensamos na atividade que vai ser feita, anotamos e dividimos entre nós. Você faz isso, você faz aquilo assado, e vamos para as outras atividades da Casa Espírita, e durante a semana a gente coloca em prática aquilo que a gente discutiu. A gente faz a reunião na segunda-feira, evangelização quarta e evangelização sábado. Então, na segunda, a gente traz as ideias, as imagens, as sugestões, né, e discute entre nós. Alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente tinha até uma reunião mediúnica, né, que muitas das informações, das ideias, vinham na reunião mediúnica. Hoje a gente não tem. O tempo nos devorou, né, a gente acaba, no dia a dia, tendo essas ideias e desenvolvendo. Né? Então, ele fala aqui, ó, comunhão diária com o mundo dos espíritos, condição importante que lhe permite desenvolver a clarividência espiritual. Estar em comunhão, estar trabalhando, estar na praia, no lazer, estar em casa lendo um livro, vendo alguma coisa, estar na rua andando, né, de um lado para o outro. São momentos em que você, sim, pode ter uma intuição de um trabalho que vai ser exercido na sua evangelização. Traz, senta, comenta, né, discute, vê se aquilo é execuível, se dá para fazer, sim ou não, e toca o barco. Se não usar daquela vez, deixa guardado e usa outro momento. Bom, esse aqui é meu, não é de nenhum livro. Na minha cabeça, né, como é que funciona? Quais seriam os pilares do evangelizador? Primeira coisa é conhecimento. Tem que conhecer a doutrina espírita. Tem que conhecer. Eu já vi momentos aí, não vale a pena comentar, das pessoas levando esclarecimentos que eram absolutamente opífios ou falsos. Não é verdade aquilo que estava se falando. Então, assim, tem que ter conhecimento, tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer a doutrina espírita. Mas ele é um bom professor. Mas ele canta. Mas ele dança. Beleza. Mas ele precisa conhecer a doutrina. Ele já leu Kardec? Não, ele leu algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, dá a oportunidade depois para ele, não agora. Didática. Tem que ter didática. Não tem jeito. Tem que saber falar, saber se movimentar, ter voz, ter presença. Precisa ter uma didática. Precisa ter uma forma de se comunicar. Tem pessoas assim, extremamente inteligentes, com muito conhecimento, e eu percebo isso no serviço, e onde eu dou aula também, só que a pessoa não consegue passar, não tem dificuldade de passar. Então, a pessoa precisa ter didática. E magnetismo. A pessoa precisa atrair, precisa ter um magnetismo. Eles têm que correr atrás de você com os olhos, porque você vai estar concorrendo com as redes sociais, com o celular, com um amiguinho do lado, com uma brincadeira que você não fez, mas está querendo fazer. Então, você tem que ter um magnetismo, você tem que capturar a atenção dele. Se você fizer tudo isso em sintonia com o alto, o que vai acontecer?
O seu conhecimento vai virar outra coisa, Alex. Vai virar sabedoria. Você vai saber quando e como usar aquele conhecimento. A sua... Oh, tá querendo me quebrar, pô? Volta um pouquinho. A sua didática, pode ir, vai virar simplicidade. Não precisa criar coisas mirabolantes. Pô, eu vi uma senhora mesmo, fazendo uma evangelização com 2 copos de plástico. Ela pegou um copinho de plástico, desenhou um corpinho de um romano, depois desenhou um corpinho de um grego, depois desenhou o corpinho de um egípcio. Aí pegou um outro copo de plástico, cortou um corpinho, encaixou um no outro e ficou virando, explicando a reencarnação. 2 copinhos de plástico, velho. E a gente quer fazer uma peça, quer mudar o mundo, quer não sei o que lá. A senhora foi com 2 copinhos de plástico e ensinou a reencarnação. Então, assim, simplicidade. E o magnetismo se transforma em amor. Você efetivamente está na pedagogia do amor, está entrelaçado com aquele espírito e você quer doar o que você tem de melhor porque você quer ajudar aquela pessoa. Então, a tríade fica sabedoria, simplicidade e amor. É o não invente. E quem é essas pessoas que estão sentadas aqui, né? Esses evangelizantes? Tem alguns perdidos aqui, 1, 2, 3, 4. Quem são eles? Né? Quem é você? Né? Difícil de responder. Bom, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Né? Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Até o Emmanuel tem um texto que ele fala que até os 7 anos os protetores estão próximos, a criança ainda não desenvolveu 100% a sua potencialidade física, né? Ainda tem um amparo muito grande dos protetores. Né? Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. É o que o Emmanuel fala. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas. Então, eu lembro que eu era terrível lá com a minha avó, que lembrava disso, falava um monte de coisa, via um monte de coisa. E ela, não, tá bom. Torna mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho. Então, esse é um período importante. Não está com sua parte física 100% pronta, está em adaptação, ainda é aquela argila tenra, úmida, ainda se recorda do plano espiritual, ainda tem o protetor do seu lado, é um momento importante para você chegar com a verdade e implantar a verdade. A infância precisa ser muito estimulada para que o espírito aproveite esse período de novas e importantes experiências no campo da verdade. Por isso que a gente sempre comenta, né? Apresentar Jesus e levar Kardec. Jesus e a doutrina, sem inventar, levar a verdade, para que modifique seus quadros armazenados na memória, que vão servir de ponto de partida para uma nova reencarnação. Então, tudo aquilo, a experiência que eu vou vivendo, que eu vou me transformando, que eu vou guardando naquela gavetinha, numa próxima encarnação, aquilo é a base da reencarnação, de uma outra encarnação. Eu vou lançar a mão daqueles recursos, daquilo que eu já aprendi, eu vou lançar a mão para elaborar uma nova reencarnação. Então, é importante usar esse período da infância para levar conteúdo até aquela pessoa. Na primeira infância, o espírito manifesta as suas emoções sob o impacto de vibrações passadas, né? De novo, né? O plano espiritual ainda muito próximo dele, alterando com as das atuais, né? Ele vai se adequando, o cérebro dele vai se adequando com as coisas do dia a dia, e geram, sim, inquietudes e, às vezes, sofrimento. Isso a gente vai ver muito mais ainda na adolescência, né? Que é aí, ó. Período especial para os seus espíritos, para o seu espírito. É quando toma consciência do seu compromisso reencarnatório, amplia a sua sensibilidade, imprime uma nova vontade, um novo querer, né? A pineal explode, né? A gente começa a ter vários efeitos, várias modificações no corpo da gente, e o espírito busca alguém que lhe dê referência. Ou é o cantor daquela banda XYZ, ou é o ator que faz tal personagem lá no filme XYZ,
ou é um professor da sala de aula de química, física, biologia, que é assim, assim, assado, ele vai buscar referência. Nem sempre vai buscar o pai e a mãe, né? Mas nessa fase é a fase das encrencas, e nem sempre vai buscar a referência ideal. Porque nessa fase da adolescência é quando a nossa pineal começa a elaborar, né? Eu não vou me estender muito disso, né, falando da glândula pineal, mas a glândula pineal, ela está aqui na nossa cabeça, nosso cérebro, a gente bota o dedo aqui, segue em linha reta, e em cima da orelha segue em linha reta. Quando essas duas linhas se encontrarem, você vai encontrar algo do tamanho de um feijão, tá? Azulada, é a nossa glândula pineal. Uma vez a gente fez uma atividade aqui, eu tirei a pineal do Xande, lembra? Botamos ele numa mesa, fizemos uma cirurgia, tiramos a pineal dele, mostramos para as crianças e botamos de volta nele. O que a pineal coordena, né? Primeiro, mediunidade. O órgão físico responsável pela mediunidade, segundo Sérgio Filipe de Oliveira e a própria AME, é a pineal. Então, nessa idade, na adolescência, você vai ver, você vai escutar, você vai falar, você vai se assustar, você vai sonhar. É o momento que a mediunidade eclode. Sexualidade. É nesse momento que vão começar os interesses. Vai mudar sua voz, vai crescer os pelos pubianos, as mulheres vão começar a menstruar, os meninos vão começar a ejacular. É um momento em que vai ter uma transformação orgânica muito grande. E vai atuar bem no campo da sexualidade. Pineal que regra tudo isso. Sono, porque a pineal é uma glândula cronobiológica, ela que coordena o sono. Então, o jovem vai dormir às 4, 5, 6 da manhã e fica a tarde toda dormindo. Acorda às 2, às 3 da tarde. Troca a noite pelo dia. Dá para fazer turno nas empresas já, né? E a agressividade. Então, com algumas pessoas, ele é doce, que é uma maravilha, e com outras, né, ela é terrível. Discute, reclama, e briga, e não está errado, não quer, e acha que vai mudar o mundo, né, o ânimo dela. Então, assim, a pineal é responsável por essas quatro áreas da vida do ser. Imagina o adolescente, tudo isso ao mesmo tempo, mediunidade, sexualidade, sono, agressividade. É uma bomba relógio, mas é importante falar o seguinte, não tente desarmá-la. Não tente. Viva com ela, exemplifique, trabalhe, segue o baile. Não tenta desarmar. É desnecessário. Essa é opinião minha, tá? Não li em lugar nenhum. O espírito nessa fase precisa de exemplos marcantes, né? Então quem vai ser minha referência? Para modificar os quadros em desarmonia. Então preciso de exemplos, de coisas, de situações e, se possível, de pessoas também. Porque vai mudar esses quadros arquivados na memória, já falamos disso, guardar na caixinha, e vai estimular a aquisição de novos comportamentos. O entendimento do ser espiritual, de novo, pensamento, vontade, livre-arbítrio, sentimento, memória e consciência, é de grande importância. A gente vai trabalhar isso aqui, a gente precisa entender, né? É necessário conhecer profundamente o ser espiritual e as suas condições, formações energéticas, conhecer o perispírito, como é que ele funciona, como é que ele liga o corpo físico com o corpo espiritual, o que está armazenado no perispírito, o que é função do perispírito. A gente precisa entender isso, porque isso é uma base muito forte, não só para a gente ensinar a evangelização, mas para a gente compreender aquele ser que está com a gente. E aqui, tentando emular o homem vitruviano do Da Vinci, não foi eu que fiz, foi a Elaine, né? Então, vamos lá. O Kardec fala o seguinte, nós somos, manda lá, Alex, pensamento e vontade. São os dois atributos do ser. Isso está no Livro dos Espíritos, nós somos pensamento e vontade. Só que do pensamento nasce o sentimento, olha lá. Do pensamento vai nascer o sentimento. Tá? A gente não pensa sem elaborar alguma coisa junto. Ah, pensei na Tati. Vai algum sentimento junto.
Pensei numa pizza. Né? Vai alguma coisa junto. Né? Pensei no café. O café já está pronto? Será? Então, quando a gente pensa, automaticamente vai gerar um sentimento. Os sentimentos nascem do pensamento. Isso os livros da evangelização deixam bem claro. E a vontade é eu quero fazer. Mas eu tenho escolha, fazer ou não, que é o tal do livre-arbítrio. Eu posso decidir fazer ou não. Vou fazer isso, não vou? A gente estava indo embora ontem, a gente viu uma caixa de madeira muito grande em cima de uma caçamba. Eu resolvi, acho que eu vou pegar aquela caixa, vai servir para alguma coisa na evangelização. Só que eu não vou pegar agora, que estou muito cansado. Aí, hoje de manhã, falei com a Tati, vamos pegar, sim ou não? Livre-arbítrio, escolhe. Pega a caixa, traz para cá, para usar de alguma maneira, ou deixa a caixa lá. Vamos escolher, vamos pegar uma caixa e trouxemos. Pronto. Então, a gente tem vontade, mas o livre-arbítrio, por isso que eu estou suado, né? Mas o livre-arbítrio precisa dar o ok. Vai e faz ou não faz. Tá? Tudo que eu acabo fazendo ou acabo sentindo e pensando, ele vai para algum lugar. E esse lugar chama-se memória. E o sentimento também vai para a memória. Então, assim, eu escolhi fazer alguma coisa, fiz, está na minha memória. Eu pensei em alguma coisa, senti alguma coisa, está arquivado. Posso não ter feito fisicamente, posso só ter pensado, elaborado. Eu falo muito isso, o exemplo que eu dava muito era, estou com uma raiva na minha sogra, tenho vontade de matar a minha sogra. Cara, eu matei, tá bom? Não precisa. É que eu sempre botava a minha sogra em pauta, né? Então eu pensava assim, ai, que raiva, sogra, não sei o que lá. Agora não pode. Rapaz, se eu pensei de verdade, se eu quis de verdade, se eu manuseei pensamento e sentimentos, é matéria mental. Eu manuseei isso, eu emiti isso. Eu levei isso em direção à pessoa que eu estava praguejando. Eu não fiz, mas eu pensei, eu elaborei. Isso vai para a memória. O tribunal daqui não vai me julgar e falar, vai preso, porque fez isso com a sua... Não. Mas lá em cima, isso faz parte do meu pensamento e vai para a memória, assim como as minhas ações do dia a dia. Isso a gente entende como potencialidades da alma. Potencialidades do ser, desculpe. Potencialidades do ser. Se a gente for estudar psicologia, chama-se funções da alma. Essas são as funções da alma. Mas pensamento e vontade, Kardec, sentimento e livre-arbítrio, muito no Leon Denis, né? Memória também, um pouco no Gabriel Delaney. A gente entende isso como potencialidades do ser. Só que a gente está num caminho um pouco errado, e é aí que a gente entra com a nossa evangelização. Pensamos, temos vontade, nasce o sentimento, temos o livre-arbítrio, e aí, antes de executar, a gente precisa, urgentemente, usar mais uma potencialidade do ser que é um pouco esquecida e que todos nós temos, que é a consciência. Eu preciso passar aquilo pela consciência. É certo fazer aquilo? Porque, se for certo, beleza, eu faço e vai para a memória. Se eu achar que é errado, eu não faço e o aprendizado vai para a memória. E a mesma coisa o sentimento. É certo ficar sentindo isso da sogra? Sim, não. Se não, o aprendizado vai para a memória. Se sim, vai para a memória. É essencial a gente entender e levar isso para a sala de evangelização, da questão da consciência. Que todas as ações, pensamentos, etc., precisam passar pelo filtro da consciência, que ali estão as leis divinas, ali nós vamos nos comparar a Jesus, ali nós vamos vislumbrar Deus, e ali nós vamos entender o que é belo, o que é bom, o que é certo, o que é errado, e as nossas decisões, uma vez passadas pela consciência, se nós aceitarmos, se nós assimilarmos o que ela vai nos falar,
O que vai para a nossa memória é coisa boa. E a nossa memória é a base da próxima reencarnação. Se toda a existência eu conseguir que meus atos, meus pensamentos passem pela consciência, eu filtre e mande para lá o que eu fiz de bom e também informação de que aquilo que eu queria fazer não era bom, manda informação de não usar aquele caminho, a minha próxima reencarnação vai estar com muita informação arquivada na memória, brigando, lutando com as outras antigas, das outras existências, empurrando lá para o final da gaveta, ficando mais em evidência, para que o que eu for bolar, o que eu for, como posso dizer, planejar na próxima reencarnação, tenha um bom embasamento. Então, eu fico com os meus quadros mentais, eu fico com a minha vibração, eu fico com o meu perispírito cada vez mais iluminado. Então, preciso levar essa informação. E eu preciso extrair deles assim, olha, passe pela sua consciência, pense antes de fazer, elabore, ensinar todas essas potencialidades do ser, deixar claro quem é o ser espiritual que ele é, deixar claro que ele é um espírito, que nós também somos, e que a consciência é igual para todos. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Posso achar mais bonito um tipo de música, mais bonito um outro tipo de música, posso gostar mais de um pintor, posso gostar mais de outro pintor, de um tipo de dança, de um tipo de escultura, de um tipo de arquitetura, etc., etc. Mas, temos nosso livre-arbítrio, né? Mas na consciência estão as leis, e essas leis são leis imutáveis. Então, assim, eu acho importante a gente ressaltar isso nas nossas atividades e ter dentro de nós também, que até as nossas ações precisam fazer esse caminho aí. Como? Não sei, acabou, vamos embora. Como, Alex? Sei lá, vamos ver. Primeira coisa, não tem padrão. Não tem apostila, não tem texto, não tem padrão. Tem troca de experiências, saliva, porque a gente tem como intuito alcançar as necessidades daquele ser. Então, as crianças que vêm no Ceará são diferentes das crianças que vão nos outros centros espíritas de Santos, nos outros centros espíritas de São Vicente, Praia Grande, nos outros centros espíritas das outras cidades, dos outros estados. São crianças diferentes. Ambientações reencarnatórias diferentes, estímulos diferentes, são espíritos iguais a nós. Então não tem um padrão, não tem um modelo. É o que o Macarenco e o Korczak faziam. O que vocês gostam? O que vocês querem fazer? Não é impor, vamos fazer um teatro. Imagina, todas as evangelizações do Brasil têm que fazer teatro em dezembro, todas. Às vezes o cara só quer cantar um coral, ou quer fazer um painel, né? Quer pintar. Então, assim, entender as necessidades individuais. Por isso que não tem padrão. As aulas têm que ser preparadas pensando nas crianças, pensando nos que vão. De novo, a gente quebrou os paradigmas da idade. O Pestalozzi fazia isso. Os alunos com 14, 15, 16, eles cuidavam e cuidam dos mais novos, de 7, de 8, e aqui é assim também. Não que seja errado ter evangelização de bebês, não que seja errado, não é errado, não é errado. Para nós funciona assim. Pelo número de pessoas que nós temos, pelos estímulos que a gente propaga, pela maneira com que os evangelizandos são também, para nós funciona assim. A gente, quando prepara a aula, sabe que precisa atingir uma pessoa de 15 e uma pessoa de 6. E sabe que o estímulo para o de 15, às vezes, não é o mesmo para o de 6. Mas quando você bota, por exemplo, um jogo, uma atividade, um jogo, com bola, até eu de 61 entra todo mundo, né? Então, assim, é prestar atenção na necessidade, porque às vezes um espírito com 6 anos tem a mesma necessidade de um espírito de 50 anos. Tá, podemos ir. É necessário selecionar uma variedade de recursos, né? Então, a gente faz uso de música, faz uso de vídeos, leitura de textos, atividades físicas, jogos, RPG,
jogos de tabuleiro, sentar e ler, interpretar textos, fazer desenhos, enfim, sei lá. A gente vai elaborando, vai criando, vai acontecendo, vai elaborando uma infinidade de recursos, né? Usando bastante a natureza. Então, a gente tem um bosque lá, né? Vocês viram. Então, tem calopsita, tem coelho, tem porquinho da Índia, tem peixe, tem sapo, tem gérbio, o nome, né? Gérbio. Estamos querendo comprar um lagarto, né? Estou com a ideia de comprar um lagarto também. E a gente vai usando. Uma vez nós fizemos um pântano. Nossa, um pântano, mas que isso, cara, né? Pô, tem que fazer florzinha, né? Borboleta, coisa bonita, né? Pântano. Então a gente montou um pântano, né? Fedido e tal. Quando a gente foi ver, começou a ter vida, surgiu um verdinho ali, aquele verdinho deu um espaço para uma florzinha, para um vermelhinho, e nós trabalhamos o pântano. Olha só o pântano. Como dá para extrair coisas boas, como dá para extrair coisas bonitas, como surgiu a vida. E vamos trabalhar o pântano. O peixe que bonito, a calopsita que bonita, o sapo. É o sapo? Tem um sapo lá que está gordo, não sei se está grávido já, uma sapa. Procria muito. Então, assim, usar os recursos da natureza, né? A Tati vai usar, a Elaine vai falar, e a Tati vai mostrar uma atividade que a gente fez aqui num borboletário, né? Com coisas simples. Não são os conteúdos que dão ritmo à aprendizagem, mas sim o método. Então, tem o conteúdo, tem a informação que você quer passar, quero falar de mediunidade, quero falar de reencarnação, quero falar de perispírito. Beleza, já tem seu conteúdo, tem sua imagem, tem sua... Mas a maneira, né, o método, como isso vai chegar na criança. Vamos lá, Alex. Quando o educador percebe que há falta de interesse numa atividade programada, tem que pular para outra atividade, né? Nós temos vários órgãos no sentido, né? Olhar, escutar, paladar, a gente cozinha, eles comem, ou eles mesmos cozinham. Então, assim, as atividades não podem ser longas, não posso fazer uma atividade de 1 hora. Vamos ensaiar um coral, vamos fazer o coral? Vamos. 60 minutos de coral. Não rola. Não rola. Vamos pintar? Vamos. Vamos fazer um desenho? Vamos. 60 minutos pintando. Não rola. Vamos interpretar um texto? Vamos ler? Vamos. 60 minutos lendo. Não rola. Então, os estímulos, eles têm que ter uma certa duração, né? A gente precisa se programar, ter vários estímulos, ir lançando mão daqueles estímulos e sempre estar preparado para, se for necessário, mudar. Mudar. Vamos encurtar esse, vamos aumentar aquele. Demos tudo, a aula acabou 15 para as 9, tem mais 15 minutos, e aí? Vamos bolar mais alguma coisa, né? Intuição, preparação da aula na segunda-feira. Eu lembro uma vez, faz muito tempo, a gente estava lá no Jimenez de Jesus, a gente preparava no final de semana, sábado ou domingo, a evangelização era segunda-feira. Era no sábado. A gente sentou lá no sábado, eu, o Marcos, o Jaime, a Tati, a Bela, tinha mais uma menina que eu esqueci o nome. A gente foi lá preparar a aula de segunda-feira, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo preparadinho e tal. Chegou no domingo, morreram os mamonas assassinos. Na segunda-feira, na evangelização, nenhuma criança queria saber do conteúdo que a gente preparou. Ninguém. O assunto, aliás, não era nem assunto da evangelização, né? O assunto do centro espírita inteiro morreu mamonas. Era o assunto, né, global. A gente chegou para dar a evangelização, que nós tínhamos preparado, com os recursos e tal. Chegamos lá, só se falava naquilo, só se falava naquilo. Um olhou para a cara do outro e falou assim, vamos falar o quê? Aí o Marcos falou assim, desencarne coletivo. Vai lá, pega o livro dos Espíritos, vamos fazer isso agora, vamos mudar agora. Aí o Jaime ia lembrando de algumas coisas, eu corri na biblioteca, peguei o livro, trouxemos e refizemos a aula na hora, porque o assunto era aquele, desencarne coletivo. E aquele assunto, da maneira que foi ministrado, mesmo que na correria, mesmo que improvisado, mesmo que, lógico, todo mundo tem as intuições, fez um efeito que talvez, se eu fosse ministrar aquilo que eu preparei, a gente vai ver que o importante é estar preparado, né? Não preparar, mas estar preparado. E aquilo que eu preparei talvez não tivesse um impacto tão grande como falar
do Mamonas. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente. Às vezes, a gente dá uma acertada no dial do rádio, porque precisa mudar de estação, de sintonia, porque o momento está pedindo aquilo. A observação, a comparação, a experimentação auxiliam na expansão do pensamento para que ele desenvolva outro passo importante, que é a reflexão. Então, vamos parar um pouquinho. Então, a gente já falou, né, das potencialidades do ser, e falamos que é importante passar pela consciência antes de tomar qualquer decisão, para que, quando for para a memória, coisas boas fiquem na memória. Na evangelização de espíritos, a gente ouve muito, né, o processo de reflexão. É importante refletir, é importante refletir, é importante pensar, sala de reflexão, etc, etc. Isso vem muito como informação para nós. Aí, essa semana, eu estava pensando assim, eu não gosto muito, né, mas falei, vou ver no dicionário o que é refletir. Aí eu falei, no dicionário veio que refletir estava escrito assim, concentração do espírito, o dicionário falando de espírito, né? Concentração do espírito sobre si próprio, seus pensamentos, suas ideias e seus sentimentos. Então, refletir é concentrar em mim mesmo, elaborando pensamentos, ideias e sentimentos. Pensamentos e sentimentos? Pensamento e sentimento já apareceu na potencialidade do ser, né? Concentrar em mim mesmo, acho que é a consciência que a gente já falou, né? Então, bota o homem vitruviano aí para a gente ver. Manda ver. O processo de reflexão está aqui, ó. Isso é refletir. Eu vou pensar, ver que sentimentos eu estou gerando enquanto eu manipulo aquela matéria mental e vou lá na consciência falar, está certo isso aqui? Esse caminho está certo? Vou refletir. Refletir o quê? A consciência. Vou refletir a consciência nos meus pensamentos. Vou refletir Deus em mim, no que eu estou pensando, no que eu estou elaborando, no que eu estou sentindo. Quando eu olho aquilo e reflito em mim, como se fosse um espelho, eu sei o que é certo e o que é errado. E eu decido fazer se eu quiser. Então, o processo de reflexão é uma ferramenta poderosíssima, que permite ao espírito tomar consciência das leis divinas e das leis que ele criou para si próprio. Porque ele acha que pensar nisso é certo, ele acha que sentir aquilo é correto. E quando você espelha e as imagens não batem, tem um erro aí. E aí eu preciso avisar que o erro não está nas leis divinas, na consciência. O erro está no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. Então, o ato de refletir é muito importante. Por isso, na evangelização, reflexão está tendo todas as atividades, está passando todos os conteúdos, está fazendo todas as experiências, mas eu preciso refletir o que tudo aquilo vai impactar na minha vida, o que tudo aquilo eu posso usar de maneira segura, o que tudo aquilo está estabelecido nas leis de Deus e eu preciso usar aquilo como alavanca evolutiva. Então, no processo da evangelização, vai ter um outro slide aqui, né, de várias etapas, a etapa da reflexão é muito importante, porque não é só vir e cantar, não é só vir e desenhar, não é só vir e escutar, não é só vir aqui correr e jogar, depois ir embora. Eu preciso refletir sobre tudo aquilo, porque se eu cessar aqui, grande chance de eu jogar para a memória alguma coisa que não é legal. Para que ocorra o processo de aprendizagem, o espírito necessita de repetidos estímulos carregados de ritmo e constância. A gente já falou de perispírito 3, 4 vezes diferentes, com recursos diferentes, com atividades diferentes. Uma vez o Júnior com a Tati fizeram um molde de um perispírito muito grande, outra vez a Elaine fez uma reencarnação do Segismundo usando o perispírito. Já falamos de perispírito de várias maneiras diferentes, tá? Isso promove uma mudança no padrão vibratório do pensamento, né? Já falamos disso, e a aprendizagem se processa. Quanto mais forte e rico for o estímulo, maior é a sua vibração e maior a absorção do conhecimento. É mais ou menos lógico, né?
A pedagogia do amor, né, trazida por Eurípides, muito fundamentada em Pestalozzi, é bom que se saiba. Objetivo é a modificação das más tendências, né, curar o que tem de ruim nele, adquiridas ao longo das reencarnações. Para isso é necessário ampliar o conhecimento. E aí não vai ficar para hoje, vai ficar para um próximo evento, né, sobre planejamento reencarnatório, sobre ambientação reencarnatória, sobre anterioridade e progressividade. Tem outros elementos, a gente só trouxe esses. A gente precisa um dia estudar isso aqui com mais afinco. Então, o que o ser vai fazer? Observar, comparar, sentir, está certo, está errado, vivenciar experimentos, vai concluir, formular um resultado e fixar. Tudo isso aqui é um processo de reflexão. Eu observo, como o Pestalozzi pede, eu comparo a minha natureza com a natureza de uma planta, um prédio com uma reencarnação, eu faço as comparações, eu vivencio, faço experiências, faço experimentos, crio um borboletário, faço uma experiência, sei lá qual for. Preciso chegar a uma conclusão, a Elaine fazia muito isso, né? O nosso aquário morreram todos os peixes, então a Elaine trouxe aqui. Vamos fazer uma teoria. Por que vocês acham que morreram todos os peixes? Então, descreveram, né? Vão chegar a uma conclusão, né? Anotam os resultados e fixa aquilo. Tá? Tudo isso é um processo reflexivo. Agora, só um pupurri bem pequenininho da evangelização. Né? Auxilia o espírito a vencer suas dificuldades, é o que se espera. Fortalece o pensamento e a vontade. Vencendo as dificuldades, me torna um espírito feliz. Reeduca tendências, hábitos, criando novos paradigmas. Atinge a intimidade do ser, atinge de verdade a pessoa. Parte do princípio que devemos nos perceber como espíritos, eu preciso conversar de espírito para espírito com a pessoa, e dá aplicabilidade aos preceitos espíritas de maneira clara e objetiva. Tem tanta informação do Kardec, tem tanta informação de André Luiz, de Emmanuel, Joana de Ângeles, tem tantas informações, eu preciso dar aplicação naquilo. Eu preciso entender como usar aquilo, como aquilo ficar no meu dia a dia e não apenas uma leitura. Essa é uma das funções da nossa evangelização de espíritos. Tá. Então, tudo tem um início. Como eu falo, não sou eu que me escolho ser evangelizador, né? A gente acaba sendo escolhido por eles, né? Então tudo tem um início, a gente acaba sendo escolhido e acaba se agrupando. Tudo tem um meio, então eu tenho certeza que eu sou evangelizador a partir do momento que eu estiver orando por eles, porque se eu não sei o nome deles, eu não sei os problemas deles, como é que eu vou orar? Que eu possa atender as necessidades deles. Não é do nada. E tem um fim. Um dia vocês vão embora. Porque a gente tem uma coisa que chama-se círculo de convivência, né? Isso vai acabar. A gente está em evangelização, sei lá, 31 anos, né? De todas as pessoas que eu participei da evangelização nesses 30 anos, hoje em dia só vejo uma. Não sei nem o que as outras estão fazendo. Vejo duas. A minha filha, a Joana, e a Cecília. O resto eu não sei onde é que está e o que está fazendo. Então, assim, tem uma hora que acaba. A gente não vai junto. Que o que a gente conseguiu levar até eles, que tem ajudado na vida deles. Né? E, olha, sendo bem honesto, assim, de todo esse montão de gente que a gente evangelizou, sendo muito honesto, eu nem sei se são espíritas ainda, mas não é isso que me interessa. Né? Torná-los felizes, não obrigatoriamente tem que torná-los kardecistas ou impor regras. Torná-los felizes que pelo menos seja aqueles momentos daquela 1 hora que estiveram comigo, que eu tenha conseguido ajudar. E aí tem essa frase do Corques aqui, tá? Passível de discordar, enfim. Né? Mas é algo que eu acho maravilhoso. Né? Então ele fala assim, recursos pedagógicos não são tudo, não é tudo. Então, eu tenho uma sala, eu tenho violão, eu tenho percussão, eu tenho piano, eu tenho um músico que toca. Então, isso não é tudo. Magnetismo é primordial. A criança precisa seguir aquela pessoa com os olhos, mesmo que ela não toque nenhum instrumento. Empatia e frequência.
Eu tenho que ter uma frequência junto. Saia da rotina e observe ao seu redor. Não se dá uma aula, se cria. Não se prepara uma aula, mas se prepara para a aula. A gente prepara a aula aqui segunda-feira. Mas o importante é estar preparado para a aula. Porque a gente prepara tudo bonitinho, na segunda-feira. Aí, na quarta, eu brigo com a Elaine, a Tati briga com o Júnior, aí a gente vem para a aula com a aula preparada, mas a gente vem despreparado. Então, não se prepara uma aula, mas se prepara para a aula. Nunca tenha pronto o que dar. Pode morrer os mamonas assassinos, você precisa dar outra coisa. Nunca tenha pronto o que dar, mas esteja sempre pronto para dar. Mesmo que lhe custe caro, mesmo que lhe seja caro, mesmo que seja a sua própria vida, entre aspas. Lembrando que o Korczak morreu com as crianças assim, Treblinka, na câmara de gás. Tirando o slide do Korczak e tirando aquela circunferência lá do Sabedoria, blá, 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 tudo vem desses livros aqui. Nada inventado, nada alterado, só uma letra maiúscula, uma letra minúscula, mas tudo vem dessas obras, né? Claro que a evangelização tem muito mais obras, né? Mas essas foram que a gente leu e, meu Deus, essa aqui, então, me pegou desprevenido, assim, não sabia que era tão legal.